Fala aí um pouquinho, Ju, só para a gente testar. Ei, pessoal, bom dia. Todo mundo está ouvindo direitinho? Sim! Bom, pessoal, é com muita alegria, né, que nós estamos aqui em mais uma edição do Lentes para o Bem-Estar, que é o nosso programa mensal, criado para cuidar daquilo que é essencial para nós, né, que é o nosso bem-estar integral, né? E esse aqui é um espaço para a gente desacelerar, refletir, nos conectar com hábitos que fortalecem a nossa saúde mental, nossa saúde física e emocional, né? A gente fala que o Lentes para o Bem-Estar é o encontro que dá para a gente oferecer EPIs do bem-estar para os nossos colaboradores, né? Então, aqui na rede, cuidar das pessoas vai muito além do olhar, né? É sobre cuidar de cada um de nós de dentro para fora. Então, neste mês super simbólico, né? que, que é o Outubro Rosa, né? Que a gente já tem vestido de rosa nas sextas-feiras. Outubro traz esse convite, né, para a gente fazer esse trabalho de conscientização sobre a prevenção, né, e o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Que é um tema que reforça o poder do autocuidado e da informação. Então, para nos guiar esse mês, a Ju, né, a Juliana Horta, veio para poder compartilhar essas reflexões, compartilhar as experiências e o conhecimento dela. Ju, seja muito bem-vinda. Fiquei super feliz quando eu vi que era você. Gostei demais da sua participação aqui em maio. E fique à vontade, seja muito bem-vinda novamente aqui conosco. Obrigada, querida. Bom dia, pessoal, novamente a todos. É uma honra, né, estar aqui novamente para a gente falar sobre um tema que é tão importante, que é o Outubro Rosa. Conforme a Ellen mencionou, eu já estive com vocês em maio e eu falei sobre hábitos de vida. O que a gente também vai falar um pouquinho hoje, né, porque nunca é demais e é sempre importante a gente reforçar, principalmente quando a gente fala de promoção e prevenção à saúde. Acredito que muitos me conhecem, mas para quem não me conhece, né? Meu nome é Juliana Horta, eu tenho 30 anos de idade, eu sou enfermeira graduada pela UniBH, sou professora de alguns cursos técnicos aqui em Belo Horizonte, então eu formo outros profissionais da área da saúde, entre eles técnicos de enfermagem. Sou palestrante, né, da Unimed e, em paralelo, também tenho uma empresa que faz toda a análise ali de exames clínicos para pessoas que desejam contratar seguro de vida. Não sei se alguém já ouviu falar, né? Mas até para contratar seguro de vida, a gente tem que ter uma boa saúde. Então, vocês vão entender a importância disso hoje mais uma vez. E ao final, eu vou deixar ali uns 10 minutinhos para que vocês possam perguntar, contar algum caso. Então, fiquem à vontade, porque esse momento é de vocês. E aí, para a gente começar, né, eu sempre começo todas as minhas palestras falando qual que é o conceito de saúde, porque não tem como a gente falar de promoção e de prevenção à saúde se a gente não tratar, né, qual que é o conceito de fato de saúde para que a gente possa entender. Então, saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, e isso assim, gente, desde 1948, então já tem muitos anos, que o conceito de saúde, ele é o bem-estar mental, social, emocional, físico, ambiental e espiritual. Então a gente fala, né, que é o completo bem-estar físico dessa pessoa. E aí, em paralelo, eu sempre gosto de perguntar assim, tá, então a gente sabe que ter saúde não é apenas a presença ou a ausência de alguma doença. Então, eu não considero, por exemplo, que a Juliana é uma pessoa saudável, porque hoje a Juliana não tem nenhuma doença aparente, né? Seja ela qual for, um resfriado, enfim. Eu considero que a Juliana, de fato, é uma pessoa saudável quando eu entendo que ela tem equilíbrio, né? E que ela tem saúde em todos esses âmbitos da vida dela. E aí, em paralelo, eu pergunto para vocês, né? E depois vocês podem, inclusive, me contar. Alguém que está aqui me ouvindo considera que tem 100% de equilíbrio em todas essas áreas da vida? E eu acredito que a maioria, né, ou todos vão falar que não. E isso é quase que unânime. Assim, toda empresa que eu chego, principalmente quando a gente está presencial, que eu falo, olha, se alguém considera que hoje tem 100% de equilíbrio em todas essas áreas da vida, pode levantar a mão aí para poder visualizar. E nunca aconteceu de ninguém levantar a mão. Por quê, gente? Porque sabemos que hoje nós vivemos em uma sociedade, né, nós temos uma vida extremamente corrida, de muitos afazeres, de muitos compromissos, e que, de fato, é quase que uma luta diária, né? A gente olhar para essas áreas da nossa vida todos os dias. Então, a gente tem que ficar fazendo o famoso equilibrando os pratinhos ali. Mas é importantíssimo que vocês saibam qual que é o conceito de saúde, por quê? Não adianta eu cuidar da minha saúde emocional se eu não cuido do meu corpo físico, ou vice-versa.
porque sempre um âmbito da nossa vida vai interferir no outro, e isso é muito perceptível. Quando a gente, por exemplo, está com alguma doença do corpo físico, né, seja ela, inclusive, um simples resfriado, a gente já percebe que a nossa saúde emocional também fica um pouquinho mais debilitada, né? Da mesma forma acontece o inverso. Então, quando eu estou com algum problema de saúde mental ou emocional, eu logo percebo também que o meu corpo físico fica mais suscetível a ter doenças, porque o meu sistema imunológico fica mais frágil. Então, por isso que é tão importante que a gente busque esse equilíbrio, tá? Por mais que a gente não esteja em um cenário perfeito, né? E a gente não trabalha com um cenário perfeito, a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem, e isso é importante vocês terem em mente. Então, a gente precisa todos os dias olhar para esses âmbitos com mais carinho e entender aquilo que eu posso modificar hoje na minha vida para que eu tenha uma saúde melhor a longo prazo também. E o que é, de fato, né, o famoso Outubro Rosa? O famoso Outubro Rosa, que a gente tanto escuta por aí, ele nada mais é do que uma campanha. Então, quando eu falo assim, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, daqui a pouquinho a gente tem o Novembro Azul, é uma campanha muito forte do governo. E por que a gente fala que é uma campanha muito forte? Porque logo que a gente fala Outubro Rosa, todo mundo já sabe que a gente está falando de câncer de mama, né? E câncer do colo de útero também. Então, é uma campanha que realmente deu certo, mas ela tem um intuito muito maior do que apenas falar sobre câncer de mama. O intuito do Outubro Rosa, de fato, é falar o quê? Sobre a saúde, né? Como que está a sua saúde, como que você tem cuidado de você, em qual momento você tem tirado um tempinho para si, né? A mensagem, ela é muito mais ampla do que falar apenas sobre a doença. E vocês vão conseguir perceber isso durante a palestra. Já trazendo uma informação para vocês, né, o câncer de mama, ele não atinge apenas as mulheres. Então, o câncer de mama, ele também atinge os homens. É uma porcentagem muito menor, tá? Apenas 1% da população masculina vai ser afetada com o câncer de mama, mas o que eu gosto de dizer sempre é uma honra para mim quando tem homens, né, que estão me escutando, me assistindo também. Por quê? Porque todo homem, com certeza, ele conhece ao menos uma mulher que é muito especial na vida dele. Seja a mãe, seja a esposa, seja a filha, a avó, uma tia, né, uma amiga. Então, é muito importante que vocês passem essa informação também para frente. Porque o que a gente percebe hoje é que os homens pensam assim, se é só 1%, né, não é possível que eu vou ser acometido. E aí não dão a devida importância para a doença, tá? Mas sim, né, a gente tem casos nos homens e também é importante que vocês passem a informação adiante. Inclusive ontem, até compartilhando com vocês, porque eu gosto de compartilhar, porque eu acho que essas experiências, elas nos fortalecem, né? Ontem eu estava em uma empresa em Mateus Leme, e nessa empresa faleceu um funcionário há 6 meses atrás, um homem por câncer de mama. E os funcionários, inclusive, né, todos falaram desse caso, e como foi há 6 meses atrás, e parece que ele era um funcionário muito antigo da empresa, muito querido, ontem eu consegui perceber, né, assim, o sentimento de tristeza nos funcionários que estavam ali. E, inclusive, surpreendentemente, a empresa fez o convite, né, de forma geral, para que as pessoas pudessem estar no auditório, e o público predominante não foi as mulheres, foram os homens, tá? E o que eu acho que aconteceu foi justamente devido a esse caso do funcionário. Então, sim, é 1%? É 1%, mas acontece, né? E esse funcionário, ele, infelizmente, ele veio a falecer. E ele, inclusive, já era um pouco mais velho, então por isso que ele estava na empresa há muitos anos, e o corpo dele, de fato, não aguentou. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os fatores de risco, diagnóstico, tratamento, prevenção, o apoio emocional, a mobilização social, a importância da gente passar a informação para frente. Eu até brinco que é egoísmo, né? Quando a gente tem uma informação tão importante, a gente retém essa informação para a gente. Então, a informação ela é para ser passada para as outras pessoas também. Autoconhecimento e autocuidado. E aí eu até trouxe para vocês uma frase que diz assim: se conhecer, se cuidar e estar atento ou atenta aos sinais e sintomas são ações importantíssimas para a prevenção e combate dessa doença. E aí, quais são os sintomas, então, do câncer de mama, né? O que eu queria trazer para vocês é o seguinte, que qualquer câncer, quando a gente fala assim, câncer, a gente tem que ter em mente que é uma doença silenciosa, tá? Então, é muito importante, de fato, que a gente saiba sinais e sintomas, tratamento, mas a gente não pode, de forma alguma, tá, se prender a sinais e sintomas. O que eu estou querendo dizer a gente não pode esperar ter sinais e sintomas para a gente procurar o médico. O câncer de mama, ele exige rastreio. O que é o rastreio? É a gente ir de fato ir atrás, buscar, tentar entender como está a nossa saúde, fazer os exames clínicos, né, que a gente vai citar eles, mas entre eles a gente tem mamografia,
Então, é importante saber sobre sinais e sintomas, claro, mas mais importante do que isso é vocês terem de forma muito clara em mente que a gente não pode esperar ter sinais e sintomas. Até mesmo porque, quando a gente tem lesões ali pré-malignas, né, que a gente fala que está bem no início da doença, dificilmente você vai ter sinais e sintomas aparentes, visíveis, tá? Então, quais são esses principais sintomas que a mulher ela é acometida? Então, a gente tem ali mudanças no formato ou tamanho da mama. Essa mama ela tem uma tendência a ficar com um volume um pouco maior. O nódulo, né, ou o famoso caroço, como as pessoas falam, irritação ou coceira no mamilo e feridas na pele. Por quê? Porque essa pele ela tem uma tendência a ficar mais sensível. Dor constante na axila. E aí muitas pessoas falam assim, nossa, Ju, mas dor constante na axila? Sim, por quê? Porque o câncer de mama ele tem uma característica muito comum, que é uma dor axilar. Então, é uma dor que ela irradia para a região das axilas, tá? E uma curiosidade, já contando para vocês, é que muitas mulheres descobrem o câncer de mama não pela dor nas mamas em si, mas pela dor na axila. E como? Quando ela vai pegar sacolas pesadas, quando ela faz esse movimento de abaixar e pegar as sacolas, ao pegar o filho no colo, e aí ela sente uma dor, né, que não é uma dor habitual na axila, e procura o atendimento médico e começa esse rastreio até chegar em um diagnóstico de câncer de mama. Dor constante na mama e alteração na cor ou na textura. E aí eu trouxe uma imagem para vocês, só para ilustrar um pouco melhor. Então, a gente tem ali a primeira, né, que é um carocinho. E aí, nessa imagem, vocês conseguem perceber muito claramente que tem um carocinho. Aí, eu vou fazer a pergunta para vocês. Vocês acham que, de fato, né, a gente sempre vai conseguir bater o olho nessa mama e ver esse nódulo ou esse caroço? Não, gente. Na verdade, assim, são as exceções das exceções, tá? Então, a gente não pode levar isso, mais uma vez, né, como uma regra de que, se eu não estou visualizando nada, eu não tenho nada. Não é isso, tá? Então, mais uma vez, eu estou trazendo sinais e sintomas para vocês entenderem. Mas a gente conseguir perceber tão facilmente um caroço é extremamente difícil. Mamilo puxado, que é um mamilo que ele tende a ficar um pouquinho mais baixo, ondulações na pele, corrimento. Como que é esse corrimento? O corrimento ele tem um aspecto de pulso, então a gente fala que é um corrimento purulento e pode ter a presença de sangue, assim como pode não ter a presença de sangue, tá? Então é muito particular. Por que é muito particular? Porque nenhum corpo é igual ao outro. Então, cada corpo vai reagir de uma forma, cada mulher vai ter o sinal e sintoma. Pode ser que a Juliana tenha o sintoma do corrimento, pode ser que a Mariana tenha o sintoma apenas da dor na axila, né? Então, a gente não pode generalizar, porque todos os sintomas não são comuns a todas as mulheres. Vermelhidão ou erupção, tá? É uma pele que de fato fica mais sensível, e por isso, inclusive, que essa mulher ela sente um pouco de coceira e a pele muda. Aí muitas pessoas perguntam assim, como que essa pele muda? E aí, falando de uma forma muito clara, para vocês entenderem que é o objetivo, essa pele ela fica com um aspecto de casca de laranja, que é aquele aspecto um pouco estriado, sabe? Então, ela fica exatamente com esse aspecto, tá? E quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Quando eu falo de fatores de risco, eu estou falando o quê? Que o câncer, e aí mais uma vez, né? O foco é o câncer de mama, mas se eu falo de câncer de forma geral, câncer é uma doença multifatorial. O que significa isso, né? Essa palavrinha difícil. A gente fala que é multifatorial quando vários fatores associados, eles podem desencadear a doença ou não, tá? Não é uma regra. Mas o que isso significa? Que se vocês me perguntassem assim, Ju, me fala exatamente qual que é o motivo de uma mulher ter câncer de mama. Não existe um motivo. Existem vários fatores que juntos podem ser que essa mulher ou esse homem desenvolva ou não o câncer de mama. Entre eles, a gente tem ali a questão da idade. E aí eu já vou trazer para vocês, né, uma informação importantíssima que até muito pouco tempo atrás, e eu tenho certeza que muitos de vocês, inclusive, ainda têm essa informação em mente, que o câncer de mama, ele atinge, né, a gente falava que o câncer de mama, ele atinge as mulheres a partir ali dos 50 anos, que é o público predominante, de 50 a 59 anos. Inclusive, algumas campanhas do governo, se vocês forem procurar na internet aí, rapidamente vocês vão com certeza achar alguma campanha falando para começar a fazer esses exames a partir dos 50 anos de idade. Pessoal, a informação mais importante dessa palestra hoje, tá? Isso não é mais uma verdade.
A verdade é que hoje a gente tem casos, assim, e inclusive tem aumentado muito o número de casos em mulheres acima dos 30 anos, então de 35 a 40 anos. E muitas pessoas, inclusive, me perguntam assim, Juliana, por que que o número de casos tem aumentado tanto em mulheres mais jovens, né? Devido aos hábitos de vida, tá? Então, hoje em dia, a gente tem um número muito grande de casos em mulheres que são muito novas e está associado também a hábitos de vida. Então, excesso de álcool, de tabaco, que é o famoso cigarro, falta de alimentação inadequada, falta de atividade física, estresse, ansiedade, tá? Então, começar o rastreio a partir dos 50 anos de idade hoje já não é mais o indicado, muito pelo contrário, tá? Hereditariedade, materno ou paterno. Por que eu trouxe materno ou paterno? Porque quando a gente fala de câncer de mama, algumas pessoas ainda têm em mente assim, então tá, então se a minha mãe teve, ou se a minha avó, né, que é a mulher mais próxima ali de parte de pai, teve. E não, tá? Um exemplo muito claro para vocês é o seguinte: quando a gente chega ao médico, aposto que já aconteceu com todo mundo que está aqui. Quando a gente chega ao médico, o clínico ele vai te perguntar assim, o clínico geral, você tem casos de hipertensão na família? Você tem casos de diabetes na família? Os médicos perguntam isso. E quando eles fazem essa pergunta, eles não te perguntam assim, a sua mãe ou o seu pai apenas são diabéticos ou hipertensos? Não, ele pergunta de forma geral. Então, quando a gente fala de hereditariedade, eu estou falando do histórico familiar, tá? Tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. Eu até gosto de brincar que isso é uma coisa que a gente não escolhe, porque a gente já nasce com esse combo, né? Toma aí todo o seu histórico familiar, sem a opção de mudar. Irritação ou coceira no mamilo também é um fator de risco. E aí, olha só, mulheres, né, principalmente, olha que curioso. A gente tem ali assim, que mulheres que entram na menopausa após os 55 anos de idade têm maiores chances de ter a doença. Da mesma forma que mulheres, né, que têm a primeira gravidez, a primeira gestação após os 30 anos de idade, também têm maiores chances. E não suficiente, no liparidade, que é o quê? A ausência de gestação, a mulher que se encontra, né, que escolhe não ser mãe, ela também tem maiores chances de ter câncer de mama. Aí eu pergunto para vocês, né, para onde que a gente corre? Porque assim, se eu tenho menopausa após os 55 anos, as minhas chances aumentam. Se eu sou mãe após os 30 anos, e aí nesse caso eu já consigo me incluir, porque eu tenho 30 anos hoje, não sou mãe, mas quero ser mãe daqui uns 2, 3 anos, eu também já estou, né, como fator de risco. Mas se você também escolhe não ser mãe, também é um problema. A questão é o seguinte, mais uma vez, né, falando com vocês, não é porque eu, Juliana, tenho 30 anos hoje, quero ser mãe daqui 2 a 3 anos, que significa que eu vou ter um câncer de mama. Não, significa que sim, eu posso ter uma porcentagem um pouquinho maior do que da população, por exemplo, que foi mãe antes dos 30, né? Mas, para de fato eu ter o diagnóstico, tem que existir vários outros fatores associados ali, tá? Até mesmo porque, se a gente for parar para analisar a nossa sociedade hoje, né? A maioria das mulheres, elas estão engravidando após os 30 anos de idade, né? A gente está naquela busca de equilíbrio, enfim, de estabilidade financeira, profissional. Então, a realidade hoje é que a maioria, inclusive, está engravidando após os 30 anos. Aí, hábitos de vida, que eu vou falar de forma mais criteriosa já já, sobrepeso ou obesidade. Mas já trazendo uma informação importantíssima para vocês, a gente fala que 50%, tá, é fator hereditário. Então, é aquilo que eu não consigo mudar, meu histórico familiar. Os outros 50%, a gente fala que é hábitos de vida. Então, fiquem com essa informação aí, porque se a gente sabe que 50% é hábitos de vida, então, ou seja, muito depende de nós, né? E quais são, então, qual é o diagnóstico para câncer de mama? Primeiro ponto, né, que a gente tem sempre que seguir a ordem do exame clínico das mamas. Então, a gente procura um médico, o médico vai entender se realmente ele, né, há necessidade ou não de fazer esse primeiro exame, essa mamografia. E aí a gente vai para os exames de imagem, mamografia, ultrassonografia, enfim, o mais comum aí no caso é a mamografia mesmo. Se porventura, né, a gente identificar que tem alguma anormalidade, ou seja, algum achado estranho, suspeito na mamografia, aí esse médico vai pedir uma biópsia. Por que a biópsia? Porque é através da biópsia que a gente consegue saber se, por exemplo, se esse carocinho que esse médico achou é um nódulo benigno ou maligno, tá? Só para vocês entenderem, assim, muito rapidinho, de forma muito clara, benigno significa que não necessariamente é um câncer e que precisa de acompanhamento imediato.
Quando a gente fala de maligno, eu estou falando de fato que é um câncer que precisa de intervenção rápida, de tratamento, enfim, tá? Por que eu estou trazendo essa informação? Porque é muito comum, tá? Que mulheres, de fato, identifiquem algum carocinho, algum carocinho ali na mama, e não necessariamente é câncer, tá? Inclusive mulheres, por exemplo, que amamentaram, né, ou que estão próximas ali da menopausa, ou que já entraram, é muito comum essas mulheres identificarem algum carocinho, e aí passa por todo esse rastreio, e de fato entende que aquilo ali não é maligno, tá? Que não é um câncer de mama. E aí, qual que é a tratativa? Obviamente é muito individual, vai depender, né, de como que é esse caroço, o tamanho e tudo mais, o aspecto. Mas se de fato, né, não for nada muito preocupante, em muitos dos casos a gente nem faz a retirada, a gente só vai acompanhando mesmo para entender se ele vai crescer ou não. E a detecção precoce, né, que ela é uma forma de prevenção secundária. Então, mais uma vez, é sobre esse rastreio, sobre ir atrás mesmo. E o tratamento? Quando a gente fala de tratamento, eu preciso que vocês tenham em mente que o tratamento sempre vai depender muito de quando essa doença foi descoberta. Então, a gente tem tratamentos ali, né, que são mais brandos, mais passivos, e tratamentos um pouco mais agressivos. Entre eles, a gente tem a mastectomia. A mastectomia é o que? É retirada por completo dessa mama. E nesses casos, a gente até entende assim, que essa doença ela já está um pouco mais avançada, porque teve a necessidade de fato, tirar toda essa mama. Em paralelo, a gente tem ali cirurgias conservadoras. O que são as cirurgias conservadoras? É quando a gente tem apenas a retirada, né, parcial dessa mama. Então, só um pedaço ali que, porventura, está acometido com algum nódulo, tá? E nesses casos, a gente costuma associar a casos que foram descobertos logo no início, que estão muito no início. Então, mais uma vez, gente, por isso que é tão importante o rastreio, por isso que é tão importante a gente descobrir a doença, né, logo no início. Por quê? Porque, inclusive, o tratamento ele tem uma tendência a ser um pouco mais tranquilo e as chances de tratamento e de cura aumentam e muito, tá? E aí a gente tem associado, né, as questões cirúrgicas, radioterapia e quimioterapia. E aí, falando de uma forma novamente, para vocês entenderem que é o nosso objetivo, a radioterapia é como se eu tivesse um machucadinho no meu dedo e eu colocasse eu aplicasse ali um medicamento que vai exatamente naquele machucadinho, tá? Então ele vai exatamente no local. A quimioterapia é o mesmo machucadinho, mas é quando eu preciso tomar, né, um remédio que ele vai da cabeça aos pés. E qual que é o problema da quimioterapia? Por que a gente fala tanto assim, nossa, o paciente está em quimioterapia, ele está muito debilitado, ele teve que ficar afastado do trabalho. Por quê? Porque a quimioterapia, ela não consegue matar apenas as células cancerígenas, ou seja, ela não consegue ir apenas naquilo ali que está ruim. Ela vai no seu corpo todo. E quando ela vai no corpo todo, ela acaba, inclusive, matando células que são boas, que não era para morrer. Então, por isso que esse paciente ele fica com tanta fadiga, né? Que é um cansaço, aquele cansaço extremo no início, muito enjoo. Por quê? Porque mexe com o funcionamento inteiro do nosso corpo, tá? Então, é um tratamento de fato mais agressivo e que, inclusive, ele é indicado, né, em casos que a doença já está mais avançada ou que esse paciente, porventura, já tem metástases, ou seja, quando esse câncer espalhou para outros órgãos do corpo, tá? Hormonioterapia, que hoje em dia não é tão usado mais, e tratamento com anticorpos, que inclusive é um tratamento paliativo até para manter após o tratamento mais agressivo. E aí eu trouxe uma imagem para vocês, né, que é mais uma curiosidade. Nos homens, a gente não tem a opção, tá, de fazer uma cirurgia conservadora. Por quê? Porque os homens, eles não têm tecido, né, volume mamário igual a gente. Então, como a gente não tem essa opção, nos homens, quando a gente faz um tratamento cirúrgico, é uma mastectomia por completo, tá? Então, é a retirada da mama toda. E aí eu coloquei para vocês que o câncer de mama ele pode ser detectado em fases iniciais e em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e de cura. Com certeza, né, como estamos em um público até grande, eu tenho certeza que alguma de vocês, né, alguém que está aqui já conheceu ou conhece alguém que passou pelo câncer de mama, que teve a cura ou que inclusive está em tratamento. Eu, inclusive, tenho uma tia que passou pelo tratamento, né? Já está há mais de 5 anos curada. Acompanho diversos outros pacientes que também descobriram a doença e também tiveram a cura. Tá? É claro, né, que a gente tem ali, sim, um grande número de mortes pela doença, mas a gente também tem um grande número de cura pela doença.
tá? O que vai mudar esse cenário, em grande parte das vezes, é quando esse paciente foi diagnosticado. Se foi no início, mais para o final. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre prevenção, por que é tão importante a gente reforçar sobre isso? Porque quando eu falo com vocês que hábitos de vida são 50%, né? Então, se a gente tem 50% fator hereditário e 50% hábitos de vida, eu entendo que está ao meu alcance, né? A questão da prevenção também. E aí, eu coloquei ali hábitos de vida saudável. Então, a gente tem controle de peso, controle dos níveis de estresse e de ansiedade. E aí, eu até brinco que estresse, ansiedade e depressão são as doenças do século. Porque se a gente senta para conversar hoje com 3 pessoas, pelo menos uma dessas pessoas vai te falar que ou está com ansiedade ou que já passou por crise de ansiedade. E a gente não tem ideia, tá? Do quanto, inclusive, que é importante, né? Ter o equilíbrio desses níveis de estresse, ansiedade. Por quê, gente? Porque isso mexe com o nosso corpo todo, tá? Com o funcionamento do nosso corpo, com o nosso sistema imunológico, com a nossa pressão arterial. Então, não é à toa que quando uma pessoa está muito estressada, a pressão dela fica mais alta, né? Isso é muito comum. Então, isso mexe com o funcionamento 100% do nosso corpo. E, né, obviamente não é diferente, vai sim trazer maiores chances de ter alguma doença. Não só o câncer, tá? Então, quando eu falo de alguma doença, estou falando de várias: hipertensão, infarto agudo do miocárdio. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse controle. E mais importante ainda, quando eu trouxe lá no início para vocês o conceito de saúde, é termos clareza desse conceito para que a gente possa olhar para a nossa saúde 360 graus. Que agora vocês já entendem que não adianta cuidar do meu corpo físico, ele está ali belíssimo, se a minha saúde mental, por exemplo, não está legal. Tá? Exercícios físicos regularmente, o autoexame, que eu vou falar logo logo, evitar ou reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, o exame clínico das mamas, né, que são os exames de imagem, e o famoso autocuidado, tá? Só para ficar claro para vocês, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que vocês nunca vão me ouvir falar, né, que eu acredito que para a gente prevenir, ter hábitos de vida saudável, a gente precisa viver uma vida extremamente restrita, comendo apenas alimentos naturais, cortar 100% álcool. Por que eu não acredito? Porque eu não acho que isso é sustentável a longo prazo, tá? Eu acredito na mudança de pequenos hábitos. E aí, até aproveitando para falar um pouquinho da campanha da Unimed, essa campanha ela chama Mude um Hábito. Por que ela chama Mude um Hábito? Porque nós acreditamos que as grandes mudanças, elas vêm na nossa vida a partir de apenas uma pequena mudança. Então, exemplo, né? Se eu começo hoje a fazer atividade física, e que seja, gente, uma caminhadinha, tá? Porque essa semana eu escutei uma colaboradora de uma empresa falando assim, Ju, mas eu só tenho tempo uma vez na semana. E como eu só tenho tempo uma vez na semana, eu não vou porque eu acho que não vai fazer diferença, é só uma vez na semana. Eu acredito que uma vez na semana, que seja 20 minutinhos caminhando, seja lá o que for, é melhor do que nada. E eu tenho certeza que se essa pessoa começa, né, a fazer uma caminhada uma vez por semana, daqui a pouquinho o corpo dela vai começar a pedir 2, 3. Por quê? Por conta dos benefícios. Então vai ser uma pessoa que possivelmente, no dia que ela fizer essa caminhada, ela vai dormir melhor, né? Automaticamente, porque é uma consequência, talvez ela vai ter uma perda de peso ali também, de forma mais lenta, com certeza, né? Porque ela está fazendo atividade uma vez na semana só. Mas ela vai ter uma melhora de forma geral no seu bem-estar. Então, logo, logo, ela vai começar a sentir a necessidade de fazer mais vezes. Então, eu acho que o maior segredo, né, e conselho que eu posso deixar para vocês hoje é esse. Quando vocês pensarem, e isso é muito individual, tá, gente? É um olhar que vocês precisam ter para dentro de si. Eu, infelizmente, não consigo saber, né? O que cada um de vocês precisa, de fato, mudar, e assim, mudar para ontem, né? Como se diz, virar uma chavinha rápido. Mas vocês conseguem, né? A gente sempre sabe exatamente aquilo que está nos prejudicando. Então, seja talvez a alimentação que não está legal, a falta de atividade física, ou o uso excessivo ali, né, das bebidas alcoólicas. Então, que a gente comece mudando um hábito, que outros grandes hábitos virão a partir desse, tá? E aí eu até trouxe ali para vocês falando assim, que aspectos genéticos que podem sugerir uma predisposição ao câncer, que é o nosso fator hereditário, a gente não consegue mudar. Mas existe aquilo que está ao nosso alcance e faz muita diferença nas estatísticas, que são os nossos hábitos de vida. E os hábitos de vida são escolhas diárias, né? Por que são diárias? Porque, de fato, não é fácil, né? E eu até brinco que a gente tem que ter persistência, principalmente quando a gente fala ali de atividade física. Então, é de fato persistir. É todos os dias a gente precisa se lembrar, né? É um lembrete. Inclusive, eu estava até comentando com a Ellen isso.
que todas as vezes que eu vou ministrar uma palestra, né, e que eu falo sobre hábitos de vida, é como se eu estivesse falando para mim, olha, eu preciso me lembrar o quanto que é importante fazer atividade física, comer bem, seguir nesse processo, né? Porque a gente sabe que, de fato, não é um processo fácil, que na nossa correria, muitas das vezes, não sobra tempo, mas a gente precisa, sim, tirar um tempinho para a gente poder se priorizar, tá? E aí, com que idade eu devo, então, fazer a primeira mamografia? E aí, eu já até dei uma prévia para vocês, né, quando eu fui falar de fatores de risco sobre a idade. Então, hoje, a gente não considera mais, né, que um paciente ele comece a fazer o rastreio a partir dos 50 anos. Hoje, a gente indica que é a partir dos 40 anos de idade. Isso, inclusive, é uma informação muito importante da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, a gente indica que essa mulher comece o rastreio a partir dos 40 anos de idade. Observação, tá? Eu já contei para vocês que a gente está tendo um número muito grande de casos de mulheres acima dos 30, de 30 até 40, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você hoje, né, é uma pessoa que tem casos na família, não tem hábitos de vida saudável ou por qualquer outra razão deseja começar esse rastreio antes dos 40, e isso é do nosso direito. Você está no seu direito, tá? Então, sim, você pode fazer. Não existe, gente, uma idade ideal, tá? Para começar o rastreio. Quando a gente fala 40 anos, a gente sugere essa idade porque a gente sabe, né, que normalmente é nessa faixa etária, a partir dessa faixa etária, que os casos aumentam. Mas, né, não é uma regra. E por que eu estou trazendo isso? Porque, sim, é muito comum também que essa mulher, né, uma mulher ali, por exemplo, da minha idade, de 30 anos, que tem casos na família e tudo mais, que essa mulher vá ao médico e ela perceba que o médico tem uma certa resistência, tá, ao passar o pedido. Isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Do médico falar, mas você ainda não está na idade, né? Começa com 40 anos, não precisa se preocupar. E assim, eu acredito que é ideal sim que a gente faça primeiro o quanto antes. Se você fizer a primeira, né? Fez a primeira mamografia, não achou nada, tá tudo normal, né? Que ótimo, que bênção. Então, de fato, a gente vai poder repetir esse exame daqui 2, 3 anos, ou se você preferir, com os 40 anos de idade, né? Mas, assim, a minha indicação é que a gente comece esse rastreio o quanto antes. E é claro, né? Não é pra gente sair brigando com o médico, não, tá? Não tô falando isso aqui, não. Ah, e bater na mesa, mas eu quero, não. A gente vai explicar para o médico os nossos motivos pelos quais a gente está querendo fazer a primeira mamografia antes dos 40 anos de idade. Ah, porque tem fator hereditário, ou porque simplesmente eu estou insegura e eu quero fazer esse primeiro exame para poder ficar tranquila, tá? É realmente um diálogo que a gente precisa ter ali com esse médico. E por que fazer exames se eu não estou sentindo nada? Justamente porque é uma doença silenciosa, né? Então é importantíssimo que vocês façam o primeiro exame para poder entender se tem alguma coisa anormal ou não. E aí, falando um pouquinho, né, sobre o autoexame das mamas, como que a gente pode fazer esse autoexame? O autoexame ele é muito indicado que a gente faça ele em pé de frente para o espelho, tomando banho ou até mesmo deitada de barriga para cima, tá? Se vocês me perguntassem assim, Ju, qual que é a posição ali que você mais indica? Eu, particularmente, tá? Gosto de fazer deitada. Por que eu gosto de fazer deitada? Porque no meu caso, gente, principalmente, né? Mas eu acho que, inclusive, assim, é uma facilidade para todas as mulheres, então fica a dica, né? Mas no meu caso, assim, que não tenho quase nada, quando a gente deita, o que acontece com as nossas mamas? Elas fazem simplesmente assim, né? Aí a gente já não enxerga nada mesmo, quem tem pouca mama. Então eu acho que facilita muito, sabe? Quando a gente vai fazer esse toque ali. Porque como elas espalham, acho que fica mais fácil, não tem o volume, não tem o peso da mama quando a gente está em pé. Então, eu particularmente acho que é um pouco mais fácil fazer deitado, tá? Mas como que a gente faz por via de regra? Seja em pé, deitada, a gente coloca uma das mãos atrás da cabeça, então suponhamos que seja a esquerda, né? E aí, com a minha outra mão, com a mão direita, eu vou palpar a minha mama. E não é um carinho, não, é pra gente realmente enfiar os dedinhos ali sentido horário, tá? Exatamente como tá na imagem mesmo. Então, a gente vai palpar essa mama com a pontinha dos dedos e é para enfiar o dedo mesmo, tá? Por que eu tô falando que é pra gente enfiar o dedo? Porque a gente sabe, inclusive agora eu vou abordar sobre isso, que não é tão simples a gente identificar um nódulo ou um caroço. Muito pelo contrário, a gente tem uma certa dificuldade. É porque algumas pessoas, elas têm em mente que se a gente for ali tocar a mama, se tiver um carocinho, a gente vai logo sentir.
E isso não é uma verdade, tá? Inclusive, é o contrário. Para a gente poder sentir esse carocinho, a gente tem mais dificuldade do que para sentir, tá? Então, por isso que a gente tem que forçar a barra ali, realmente enfiar a pontinha dos dedos, e mesmo assim, ainda corre o risco da gente não sentir. E observação, né? Sempre estender para a região das axilas, porque a gente já sabe que o câncer de mama também traz uma dor nas axilas, tá? Axilar. E você pode, de fato, né, identificar algum carocinho não na mama, mas sim na sua axila. E aí, olha só que curioso, eu trouxe para vocês uma frase, né, que eu acho que vai abrir, como se diz as pessoas aí, vai abrir um triplex na sua cabeça. Eu trouxe assim, ó, o autoexame, ele não consegue identificar lesões pré-malignas ou muito pequenas. Ou seja, né, estou falando para vocês que o autoexame hoje, ele não é considerado exame para diagnóstico. E até pouco tempo atrás a gente falava, né, faça o autoexame para se diagnosticar. Hoje em dia a gente já não fala isso mais. O autoexame, mulheres, hoje em dia, ele não é considerado um exame para diagnóstico. Exame para diagnóstico são exames clínicos, entre eles a mamografia. E por que que hoje o autoexame, né, ele não é considerado um exame para diagnóstico? Porque ele não é capaz de identificar lesões muito recentes, né? Tipo, quando a gente está começando com a doença. Então, isso, por exemplo, dificulta muito essa busca da mulher. Olha só, mulheres deixavam de procurar atendimento médico porque elas não identificavam nada. Então, elas faziam o autoexame e falavam assim: como eu não senti nada, então eu não tenho nada. E muitas das vezes, sim, elas tinham a doença ou estava muito no início, e aí, de fato, né, elas não conseguiam sentir através do autoexame. Então, o autoexame hoje não é diagnóstico. Mas a gente ainda reforça com a mulher que o autoexame ele é importante. Por quê? Porque a gente precisa se conhecer, tá? É simples assim. Toda mulher precisa se conhecer. É aquela história, se eu chego em casa, tomo banho todos os dias e passo hidratante no meu corpo, o dia que tiver, né, um roxo na minha pele, eu vou falar, opa, esse roxo não estava aqui ontem. O que aconteceu? Mas se eu não faço isso com frequência, quando eu identificar esse roxo no meu braço, por exemplo, eu não vou saber se esse roxo é recente, se não é. Então é a mesma história. A gente precisa se palpar, a gente precisa se tocar para a gente poder se conhecer. É o nosso corpo, tá? Mas não para diagnóstico. E aí, é claro, se porventura a gente identificar alguma lesão, procura um médico imediatamente. Por isso, inclusive, que a gente reforça muito sobre o autoexame ainda em lugares muito carentes, cidades muito carentes. Que, por exemplo, o atendimento médico é mais difícil, que às vezes nem tem médico, né? Às vezes tem uma enfermeira e que é quase que o médico da cidade. Aí a gente fala muito sobre o autoexame, porque a gente entende que se essa mulher faz o autoexame sozinha com frequência, se porventura ela identificar alguma coisa errada, esse atendimento vai ser um pouco mais rápido, né? Ela vai conseguir, teoricamente, a gente vai conseguir intervir de forma mais rápida, porque ela vai descobrir logo no início, tá? Mas, de forma geral, o INCA, inclusive, ele orienta a mulher a palpar as mamas sempre que ela se sentir confortável e não como uma obrigação. Tá? E uma curiosidade é que a maioria dos casos que foram descobertos de câncer de mama foram por situações completamente incomuns, né? Conforme eu comentei com vocês, pegando sacola pesada, pegando os filhos, deitadas de lado, tá? Então, não foram fazendo o autoexame. Essa é uma curiosidade. E aí, até fazendo com vocês de forma muito rapidinha aqui uma dinâmica, que é uma dinâmica que eu gosto de fazer no presencial com as pessoas, mas a gente também consegue fazer perfeitamente no online, que é o seguinte: imaginem vocês que eu acabei de entregar um balão, uma bexiga, esse balão de festa mesmo, um balão preto, para cada uma de vocês aí agora. E aí, dentro desse balão, eu vou colocar um carocinho de feijão. E aí eu vou falar, pronto, agora vocês podem encher o balão, amarrar o balão, e eu quero que vocês segurem o balão através do carocinho de feijão que está dentro do balão. Vocês acham que vai ser fácil vocês pegarem esse carocinho de feijão que está dentro do balão? Não vai, por quê? Porque quando vocês forem tentar pegar, muito provavelmente esse carocinho ele vai fazer o quê? Ele vai fugir dentro do balão, né? E é muito parecido com a nossa mama, porque se eu falo de um balão preto, eu estou falando o quê? Que eu não consigo visualizar o que está dentro do balão. Na nossa mama não é diferente, eu consigo ver só a parte externa, de fora. O carocinho é a mesma coisa, eu não consigo ver. E para eu poder sentir, eu vou ter essa dificuldade. Principalmente quando a gente fala de uma mama volumosa, tá? De uma mama maior e tudo mais.
Então, não é simples. Por isso que o autoexame não é considerado diagnóstico, tá? E qual que é a relação, né, para a gente caminhar para o fim aí, da autoestima e do autocuidado? Eu gosto sempre de dizer que a nossa autoestima ela é proporcional ao nosso autocuidado. Quando eu falo de autocuidado, eu não estou falando daquele skincare que está na moda aí, não, tá? Que a gente tem que passar milhões de produtos e gastar fortunas de dinheiro. Gente, isso não é a realidade da maioria da população. É importante que a gente se lembre disso diariamente. Quando eu falo sobre o autocuidado, eu estou falando sobre você cuidar de si todos os dias, através de pequenos hábitos. Então, agora, né, a gente a gente está no horário do almoço. Quando você for almoçar, fazer o quê? Boas escolhas, né? Em vez de tacar um monte de carboidrato ali, que você coloque um pouquinho de carboidrato, mas que você coloque também verduras, tá? Enfim, proteína. São pequenas escolhas, né? A gente não precisa de fazer grandes mudanças. E são essas pequenas escolhas. Então, por exemplo, hoje, para mim, na minha vida, se vocês me perguntassem assim, Ju, qual que hoje é a sua prioridade na sua vida? Gente, hoje eu não abro mão, por exemplo, de levantar de manhã, e assim, eu levanto um pouquinho antes, né, da minha casa, que ainda está em silêncio, para fazer um café preto ali, que é uma coisa que eu não abro mão do meu café, e fazer uma oração. E isso é um ritual para mim. Isso é muito individual. Cada um de vocês aí possivelmente vai ter algo, né, que de fato alimenta a sua fé, que te traz uma sensação boa. Mas é importante que a gente tenha pequenos hábitos diários, né, de autocuidado com a gente mesmo. Então, quando eu escolho levantar mais cedo, tomar o meu café com calma, eu estou cuidando de mim. Estou cuidando do quê? Da minha saúde mental, nesse caso, né, que é um momento prazeroso para mim. Quando eu escolho à noite, por exemplo, chegar do serviço super cansada, né? Assim como vocês, e a gente chega, a gente não sabe se a gente toma banho, se a gente chora, se a gente janta, ou se a gente vai ajeitar a casa, ou ainda dá atenção para o marido, para os filhos, enfim, né? Mas quando eu escolho tomar banho e tirar aquele momento do banho, que seja 5, 10 minutos, para mim, me priorizando, colocando uma velhinha ali no banheiro, ou escutando uma música, eu também estou praticando o autocuidado, né? Quando eu escolho, uma vez por ano, fazer o check-up, né, que inclusive já é um bom rastreio, a gente já consegue ter uma boa noção da nossa saúde ali, como que tá, também é um autocuidado com você, tá? Então, e a nossa autoestima ela é proporcional a isso, porque quanto mais nos cuidarmos, né, maior será a nossa autoestima. É óbvio, né, gente, que é ótimo a gente ir para o salão, lavar o cabelo, fazer as unhas, os homens cortar a barba, fazer a barba, cortar o cabelo, é ótimo. Mas isso não sustenta a longo prazo. Então, a gente tem que ter hábitos que vão nos sustentar a longo prazo, tá? E aí, dicas para o seu autocuidado, né? A dica mais preciosa que eu posso dar para vocês, mais uma vez, é sobre as metas. Finalzinho do ano está chegando agora e normalmente a gente faz o quê? Pega uma listinha gigante, coloca um monte de coisa ali e guarda na gaveta. Aí lá no meio do ano a gente vai olhar a listinha e fala assim: nossa, mas eu não consegui tirar nada do papel. E aí a gente fica com uma sensação que ruim, né? Parece que a gente não deu conta de seguir as nossas metas. Mas não é por isso. E não é por falta de força de vontade. Porque quando a gente escreve o papel ali, a gente está super entusiasmado. É porque a gente coloca um monte de coisa de uma vez só. Então, priorizem-se, né? Reflitam hoje ao longo do dia aquilo que vocês precisam mudar para ontem na vida de vocês. Que seja, né? O ano ainda não acabou, a gente ainda tem tempo. Então, que seja ir ao laboratório fazer o famoso check-up, que seja marcar a sua primeira mamografia, caso você ainda não tenha feito, que seja mudar a sua alimentação, né? E comece por esse hábito. Eu tenho certeza que até o final do ano você já vai estar muito melhor do que você está hoje. Escute os sinais do seu corpo, né? E da sua mente. Cuide do seu sono, porque o nosso sono também é importantíssimo. Cuide da sua saúde mental. Tire um tempo para cuidar de você. Eu costumo até dizer que sem saúde a gente não é ninguém. Então, sem saúde, vocês não estariam aqui agora me ouvindo e eu também não estaria aqui falando para vocês. Então, em muitos momentos, a gente tem que entender que cuidar do outro, da nossa família, do nosso trabalho, é muito importante, sim, né? É um ato de amor genuíno. Mas cuidar da gente mesmo também é super importante, porque sem saúde a gente não consegue cuidar do outro. E priorize. E para a gente finalizar, né, a força das mulheres e dos homens na luta contra o câncer de mama. Mais uma vez, pessoal, é muito importante a gente falar sobre o tema, mas mais importante do que isso é vocês passarem isso para as outras pessoas. Quando a gente conta um depoimento, quando a gente tira uma dúvida, né? Quando eu contei para vocês o caso do funcionário da empresa que faleceu há 6 meses atrás, a gente fortalece outras pessoas, a gente incentiva outras pessoas. E juntos, né, juntas, podemos, né, sim, mudar a nossa comunidade. E podemos, inclusive, trazer mais força, mais resiliência para as pessoas, tá?
E a conclusão, né? A prevenção do câncer de mama é um aspecto fundamental para a saúde e o bem-estar das pessoas. A conscientização sobre a importância da detecção precoce, ou seja, da descoberta, né, o quanto antes, que inclui exames, desempenha um papel crucial na redução da mortalidade associada à doença. Além disso, adotar um estilo de vida saudável que inclua uma alimentação equilibrada, não é radical, tá, gente? Equilibrada, a prática regular de atividade física e evitar fatores de risco, né, como álcool, tabagismo, pode contribuir e muito para a prevenção. Investir em educação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, e campanhas informativas é essencial para empoderar, ou seja, para encorajar as pessoas na busca por cuidados preventivos. Juntos podemos fazer a diferença na luta contra o câncer de mama. A mensagem mais preciosa, né? Se conheça, se ame e se cuide. O bem mais precioso da sua vida é você. Eu queria agradecer imensamente e mais uma vez pela oportunidade. Eu adoro falar sobre esses temas, que é de promoção e prevenção à saúde, porque eu acho que a gente precisa se lembrar, sim, todos os dias. E eu tenho certeza que muitas das coisas que eu falei, muitas pessoas já sabem, mas a gente realmente esquece de se priorizar, principalmente na correria do dia a dia. Então, que nesse finalzinho do ano aí, né, para quem ainda está nesse caminho, vocês possam de fato buscar por uma saúde melhor, tá? É isso que de fato muda cenários. Obrigada. Muito obrigada, Ju, arrasou, muito obrigada mesmo, viu? Só Obrigada fazer. você. Temos uma pergunta, viu, no chat para você, mas antes de passar essa pergunta, eu só queria reforçar com as pessoas para assinarem a lista de presença, tá aí no nosso chat. E outro ponto que eu queria compartilhar também, né, é a importância dessas palestras, desses conteúdos informativos, né? Eu já trabalhei em obra, né, e lá o público 99% é masculino, né? A gente teve uma campanha de Outubro Rosa, explicamos essa questão de prevenção, de autocuidado, né? E após essa palestra, dias depois, né, eu tive um pedreiro que me procurou e falou que ele já havia reparado na esposa dele, né, que ela estava com uma mama alterada. Depois da nossa palestra, né, a gente na época entregamos também panfletinhos de como fazer o autoexame. Aí após, né, a palestra no final do dia, né, ele encontrou a esposa, comentou com ela, né, que ele já tinha anotado e tudo mais, e eles foram fazer o autoexame. E aí eles perceberam que ela realmente tinha eles sentiam um carocinho, né, na direção da axila Olha dela, só. pois é, e realmente ela tinha o câncer de mama, né? Então ela começou o tratamento, tudo mais, se curou também, é importante, né? Essa questão. E por conta, né, de um conhecimento adquirido ali numa palestra, a gente conseguiu também atingir, né, o público masculino para conseguir levar essa informação para dentro de casa também. Né? Por isso é muito importante, né, a todos que estão aqui presentes, né, não somente receber essa informação, mas também disseminar essa informação Com certeza. que a Ju passou aqui para a gente. É um assunto muito importante, infelizmente, né, muito presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Perfeito. Ju, temos uma pergunta aqui para você. A Cláudia perguntou: tem um Ótimo. período certo para fazer este autoexame? E quem já está na menopausa? Não tem um período certo, tá? Mas, Cláudia, por exemplo, mulheres que estão para menstruar, no período pré-menstrual, né? Ou mulheres que logo passou a menstruação, é comum que se elas fizerem o autoexame, elas identifiquem algum carocinho ali, mas que não necessariamente é indicativo de câncer, e sim uma questão hormonal mesmo, tá? Então, a minha única indicação é que não façam nesse período pré-menstrual. Tá, bom, Ellen, você está com a mão levantada, quer fazer algum? Não, não, eu levantei sem querer. Nós Foi temos um super comentário esclarecedor. aqui também, Ju, da Rosana, né? Ela fez uma contribuição também para o nosso assunto. Ela disse o seguinte: isso é muito válido e importante. Minha irmã teve aos 40 anos e logo que soubemos do caso, minha ginecologista já me encaminhou para o mastologista. E ele indicou o exame para mim aos 30 anos. Então, aí, muito Pois é, importante mais uma vez, prevenção. importantíssima essa contribuição dela, é isso mesmo. E é aquela história, né? Quem não tem casos na família, que já procure também, gente, que faça o primeiro. Eu sei, inclusive,
que tem um temor muito grande por parte da dor, né? Que muitas pessoas falam, porque dói muito. E eu queria dizer para vocês que isso é muito individual, tá? Sim, tem mulheres que o incômodo é maior, mas tem outras que particularmente não sentem nada. Eu fui uma pessoa que sim, a gente sente o incômodo, mas para mim foi algo assim extremamente tolerável. E eu acho que as pessoas me colocavam tanto terror, mesmo eu sendo da área da saúde, que eu já fui com medo. Mas é aquela história também, né? Vai com medo mesmo e adulto não faz só o que quer, faz o que tem que ser feito e ponto final. E eu fui e fiquei surpresa, inclusive, porque assim, a dor foi muito menor do que eu imaginava. Isso é muito individual, tá? Cada experiência é uma. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição? Não? Aí, ó, a Ingrid fez mais um comentário aqui. O meu pai teve de estômago. Como seria feito o exame para esta situação? Tá. Eu acho que a pergunta da Ingrid é assim: se meu pai teve câncer de estômago, se eu tenho maiores chances de ter câncer de mama, né? Por via de regra, a gente fala o seguinte: paciente, por exemplo, que teve câncer de intestino. Então, aquela família, ela tem que fazer uma busca mais específica por câncer de intestino. Então, exemplo, uma colonoscopia, né? Algo nesse sentido. Mas isso não significa que porque ele teve câncer de intestino, que você também não tenha chances de ter qualquer outro tipo de câncer, entre ele o câncer de mama. A questão é que a doença predominante ali você tem maiores chances, mas também não inibe o fato de você ter chance de ter outro câncer, assim como o câncer de mama. Então, o rastreio é o mesmo, tá? A busca. Entendido. Mais algum É a mesma comentário? história. É a mesma história que eu disse no início, quando o médico pergunta pra gente assim: tem caso de hipertensão? Ele fala: tem caso de câncer? Imagina se ele fosse te perguntar: tem caso de câncer assim, assim, assim? Ele pergunta de forma geral para entender se o seu risco é um pouco maior. Tá? Entendido. Mais alguma dúvida? Consegui ouvir a E ela falou que explicação. não conseguiu ouvir a Ai, explicação. Agora você consegue me ouvir, Ingrid? Que eu explico de novo. Sim. Então vamos lá. Deixa eu repetir. Eu disse o seguinte, que quando, acho que a sua pergunta foi no sentido de, o meu pai teve câncer de estômago, então eu tenho maiores chances de ter câncer de mama. E aí o que eu expliquei foi que quando um paciente tem, por exemplo, câncer do intestino, né? A família tem maiores chances de desenvolver o câncer do intestino. Então, esse rastreio, ele vai ser mais específico para o câncer de intestino. E aí a gente tem um exemplo do exame de colonoscopia, né, para diagnóstico. Mas isso não inibe maiores chances de você ter câncer de forma geral. Foi até o que eu disse no início. Quando um médico pergunta para você, quando você vai ao médico, ele pergunta se você tem casos na família de hipertensão ou diabetes, ele te pergunta também de câncer. E ele não te pergunta de câncer específico, ele te pergunta de forma geral. Então, sim, você tem que fazer um rastreio, né, também para o câncer de intestino, de intestino não, perdão, de estômago, no caso do seu pai, mas isso não inibe que você faça o rastreio para câncer de mama, tá? Porque aumenta o risco de forma geral mesmo, quando a gente tem casos de câncer da família. Ju, tivemos mais perguntas aqui. Pode fazer. Pessoas em uso de hormônios, como por exemplo, progesterona para endometriose, teria maior chance de câncer? A Alessandra perguntou. Não, tá? Não necessariamente. A gente escuta muito sobre isso, né? Gente, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações soltas que a gente tem. Exemplo, quem toma anticoncepcional há muitos anos tem risco maior de ter trombose. Pode até ter um índice um pouco maior, né? Mas talvez não vai ser só o anticoncepcional que vai te causar trombose, e sim os seus hábitos de vida, sobrepeso, fator hereditário. E se fosse a maioria, o anticoncepcional não seria vendido de forma tão simples, né? Inclusive sem receita nem nada. Então a gente tem que tomar cuidado com essas exceções que a gente escuta para não generalizar. Não tem maiores chances, tá? Inclusive é necessário para o tratamento, né? O hormônio. O Léo fez uma pergunta aqui. Quais as dicas você dá para uma pessoa que tenha algum ente próximo com a doença? Como ser uma boa fonte de apoio? Tá. É o Léo que falou que perguntou isso, né? Isso. Tá.
Léo, o que que acontece, né? Eu acho que, de fato, é um momento muito delicado, e não só para o paciente que está com a doença, mas sim para a família como um todo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que estar ali para prestar esse apoio, mas que em muitos momentos a gente também precisa desse apoio. Eu acho que a forma mais genuína que a gente tem de estar ao lado dessa pessoa é dando o nosso melhor, sabe? Muitas vezes essa pessoa ela quer falar, mas ela não quer nem ser escutada, ela só quer falar. Então, é ter uma escuta ativa ali, né? De fato, tratar ela com mais amor, a gente ter mais paciência, porque é uma pessoa que normalmente ela tende a ficar um pouco mais impaciente pela situação que ela está vivendo mesmo. Mas eu acho assim que, de forma geral, para qualquer situação, tá, gente, que a gente vive com a nossa família, as pessoas mais próximas e que são situações difíceis, é a gente pensar assim, como eu gostaria, né, de ser tratado se fosse o contrário. Então, é se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, eu acho que a gente se coloca numa posição de mais vulnerabilidade, né? Inclusive até de mais humanidade. Então, é basicamente isso. Se colocar no lugar da pessoa, entendendo que, de fato, é uma fase muito difícil. Isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Nós vamos encerrar. Então, tá bom. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada por todas as dicas. Obrigada pela disponibilidade, viu? É um treinamento muito objetivo e didático. Agradecemos muito todas as colocações, foram muito importantes, né, para o nosso dia a dia. E fica para todos, né, a dica, não só ouçam, mas também disseminam essas informações que são muito importantes aí para o nosso dia a dia, para a gente ter uma qualidade de vida, né, e ter uma vida longa e saudável. Tá? Muito Eu que obrigada, agradeço. Ju. Obrigada. Obrigada a todos pela presença também. E lembrem Bom de assinar a restinho de lista. semana. Tchauzinho, muito Obrigada, obrigada. Ju. Foi um prazer. Obrigadão, Por viu, Ju? nada, querida. Qualquer coisa, estou por Um aqui, tá? abraço. Um Tá abraço. bom. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação. Beijos. Beijos, tchauzinho.